Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. Boa noite, pessoal. Boa noite a todas, boa noite a todos. Nós estamos aqui hoje, dia 19 de abril de 2021, para mais uma aula ao vivo aqui no meu canal do YouTube, as aulas das segundas-feiras. Não são aulas de segunda, hein, gente? Não acreditem, são intrigas da oposição a este canal. Não são aulas de segunda. Espero que não, me esmero para que não o sejam. Nós vamos aqui hoje falar sobre um tema importante, gente. Mas peraí, professor, para tudo aí. Quem é você que está dando essa aula? Semana passada estava um cabeludo aqui, um camarada que era metaleiro, com o cabelo comprido. Quem que é esse camarada com o cabelo aparado aí? Pois é, gente. Semana passada estive na cidade de Guimarães, a histórica cidade de Guimarães aqui em Portugal, que reivindica ser a manjedoura mesma da coroa portuguesa, com Dom Afonso Henriques ali e tudo mais, né, da unificação da coroa portuguesa e tudo mais, uma cidade cujo centro histórico é maravilhoso. E aí, caminhando pelas ruelas medievais de Guimarães, passei em frente a uma barbearia, estava lá um simpático senhor, há 40 anos radicado na barbearia, vai passar agora essa barbearia para o seu filho, o seu Manuel, e ele estava cortando os cabelos de um senhor lá, o senhor com a máscara. Eu falei, gente, peraí, né? Já passou a estiagem, vamos cortar esse cabelo. Dei um tapa, como nós dizíamos na famosa São Bernardo da Borda do Campo, em meados dos anos 90. Gente, eu cortei o cabelo, olha que a barbearia do seu Manuel é de respeito e de responsa, hein, gente? Mas quando a rapaziada cortava o cabelo, lá pelos idos de 1990, de meados da década de 90, sempre aparecia um engraçadinho para dizer que eu tinha cortado o cabelo nos Três Irmãos. Vocês conhecem os Três Irmãos? Não, a barbearia Três Irmãos? Um segura, outro corta, outro dá risada? Pois é, dizem que eu cortei o cabelo nos Três Irmãos. Vocês opinem aí, ó. Vocês coloquem aqui no chat, gente, tá bom? Pessoal, vamos dando um like no vídeo, vamos curtindo esse vídeo, vamos disseminar esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. Gente, a aula de hoje tem um tema do qual eu gosto muito. Tensões entre fé e razão para dois gigantes do pensamento e da criação. O escritor russo Fyodor Dostoiévski, que de vez em quando aparece nesse canal, só de vez em quando, né, gente? Só de vez em quando. É o maior frequentador deste canal, é o grande escritor russo Fyodor Dostoiévski. Aliás, já tem um recado para dar sobre o mestre aí Dostoiévski daqui a pouquinho. Então, vamos falar sobre Dostoiévski e vamos falar sobre o filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard. Né? O pessoal fala Kierkegaard e eu gosto de... Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Já teve ocasiões, não vou falar quando e onde, em que por eu pronunciar ou tentar pronunciar, porque, por exemplo, eu não conheço dinamarquês, eu conheço outras línguas estrangeiras, mas não conheço dinamarquês. Só que eu já ouvi estudiosos e estudiosas de Kierkegaard falando Kierkegaard. E aí havia colocações de que, por querer pronunciar as palavras no idioma, como na pronúncia do seu idioma original, haveria laivos de colonização no meu pensamento, e de quem o faz. Eu fiquei pensando, curiosamente, conhecer novos idiomas é cruzar fronteiras antes mesmo de você fincar o pé em outros continentes. Há várias formas lamentáveis de ser colonizado. Por exemplo, as frações entreguistas da elite brasileira, que pensam o Brasil como uma fazenda agroexportadora e não como uma potência, não como um país industrial exportador de tecnologia e cultura. Isso é ser colonizado.
Conhecer outra língua, o Johann Wolfgang von Goethe, esse mestre das letras e do pensamento alemão, já falava que conhecer outras línguas é expandir a cartografia da personalidade do Geist, do espírito, né, que é um termo polissêmico de múltiplos significados em alemão, tanto no sentido espiritual, de religioso de espírito, quanto no sentido de intelecto. Então vamos lá, né, gente? Às vezes as pessoas não conheciam a pronúncia, eu não conheço dinamarquês, mas ouvi as pessoas falando Kierkegaard. E é por isso que eu falo Dostoiévski, ao invés de Dostoiévski, porque no russo, quando o O é átono, ele é pronunciado como A e não como O. E no sobrenome do escritor russo, Dostoiévski, a sílaba tônica é a semivogal IE. Daí Dostoiévski, daí Tolstói, daí Gogol e assim por diante. Então vamos falar sobre as tensões entre fé e razão nesses dois gigantes aqui. A gente vai ter muito para discutir na aula de hoje. Já pedi para vocês darem um like no vídeo, para curtirem esse vídeo, para disseminarem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações, tá bom? E recomende este canal para seus amigos e amigas. Aliás, parabéns, parabéns. Hoje é o seu dia, que dia mais feliz. Parabéns. O que nós estamos comemorando, Flávio? Mas não é dia 1. O teu canal roda de mês? Roda, roda, roda. Roda, roda, roda. Roda, roda, roda. Rodou! Seu canal roda de mês a cada dia 1. É verdade. Porém, quem acompanha as postagens desse escritor, professor e youtuber nas redes sociais, sabe que hoje, 19 de abril de 2021, meu canal, com nem 9 meses, meu canal ainda é intrauterino. Porque eu, por exemplo, se considerar o tempo ao longo do qual eu nasci, minha avó falava, quando eu tinha vontade de comer doce antes da janta, minha avó Nena falava, parece que nasceu de 3 meses, mas se eu não nasci de 3 meses, eu nasci de 9, né? 9 meses. O fato é que meu canal... Então, eu já tenho mais de 40 anos, se considerar os 9 meses ao longo dos quais eu passei ali na caverna intrauterina da minha saudosa mãezinha. Mas, assim, o canal ainda não completou 9 meses. Vai completar 9 meses daqui a 11 dias. Não é isso, gente? Mas já chegamos a 12 mil pessoas. Gente... Quando eu caminhava pelos corredores da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, a saudosa e querida Fefeleche, eu ficava pensando assim, poxa, a Fefeleche, salvo engano, é a maior faculdade da USP, viu, gente? Em termos de alunos, são quase 12 mil pessoas. Agora, meu canal consegue fazer com que mais de 12 mil pessoas já orbitem ao redor das nossas discussões sobre literatura, cinema, filosofia, psicologia, história, arte, comportamento, afeto, sociedade, política. Muito obrigado a todas e a todos vocês que vêm reconhecendo o trabalho que eu venho fazendo aqui por intermédio desse canal, que vêm assistindo também aos cursos que eu venho ministrando pelo Zoom, já vou falar sobre o novo curso já, que acompanham as minhas redes sociais, o Instagram, o Twitter, o Facebook e assim por diante. Muito obrigado, gente, porque esse canal está apenas começando. Imaginem vocês, daqui a 5 anos, eu estarei com 4.5, e daqui a 10 anos, estarei um tiozão. Espero estar um tiozão e não um tiozinho. Espero estar com a saúde, oxalá que tenho hoje, se Deus quiser, a saúde que tenho hoje, para continuar a rodar, singrar este mundo com vocês. Aliás, vocês estão acompanhando as viagens de Vassoler? Essa volta ao mundo em 80 ou 800 vídeos? Ontem, todo domingo, às 11 horas da manhã, vão ao ar as viagens de Vassoler. Ontem eu fui para o Morro do Sameiro, já tem 2 viagens de Vassoler, 2 vídeos na playlist Viagens de Vassoler, e eu fui para 2 paraísos aqui na cidade de Braga, em Portugal,
onde eu estou morando desde o dia 23 de janeiro desse ano. Olha, gente, já vamos para 3 meses, hein? É isso aí, gente. Então, vamos nos preparar. Estou dando boa noite aqui para todos vocês. Mandem uma boa noite no chat. Falem de que cidade vocês vêm. Mas agora, gente, é hora de dar um recado para vocês. E, gente, olha aqui, ó. Tô vendo o botafoguense. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. Tá aqui o torcedor do Botafogo. Agora, não sei se é Botafogo Futebol Clube, eu sei que Flamengo, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. É o clube de regatas Flamengo. Agora, o Botafogo complementa, eu não sei. Tá aqui o torcedor da Estrela Solitária, Botafogo, o nosso querido Mauro Viana, da cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro, que já está inscrito nesse curso, que está aparecendo na tela. Está na tela aqui, gente. Deixa eu contar para vocês. Como vocês sabem, desde outubro do ano passado, de 2020, portanto, eu venho ministrando cursos sobre as principais obras do mestre russo, Fyodor Mikhailovich Dostoiévski, que completa 200 anos de idade, está enxuto, está um coroão enxuto Dostoiévski, né? Nem de bengala ele precisa para caminhar. O cara tá firme e forte. Vocês estão entendendo ou não? Dostoiévski. Eu já ministrei cursos sobre Crime e Castigo, O Romance e o Idiota, Os Demônios, Memórias do Subsolo, Os Irmãos Karamazov. Estou ministrando um curso sobre os 2 maiores contos de Dostoiévski, A Dócil e O Sonho de Homem Ridículo. Esses cursos que eu mencionei agora, eles perfazem cursos sobre as principais obras de Dostoiévski. Agora, este curso que está em tela, que é o curso sobre Dostoiévski e Freud, sobre o qual eu vou falar a partir de agora, abre a seara, a senda, o caminho, tá? El sendero, como dizem los hispanohablantes, sendero, senda. Vocês lembram do El Sendero Luminoso, um grupo radical de esquerda lá do Peru? Então, sendero é caminho, caminho da luz. Ali esse grupo dizia, se autoproclamava. Se tem muita luz ou não, aí a história é outra. Mas a questão é a seguinte, a partir de agora, eu vou ministrar cursos de diálogos entre Dostoiévski e grandes autores e autoras. E nós estamos começando essa seara, que vai até dezembro, com absoluta certeza, todos nós estando bem, todos e todas nós estando bem de saúde, é claro, eu começo em grandioso estilo. Um curso sobre Dostoiévski e Freud. Vamos falar qual que é o tema do curso? Agora eu começo a fazer aquela narração dialógica. Eu pergunto como se fosse o outro, como se fosse os narradores personagens de Dostoiévski, que falam com o outro pressuposto, né? Então agora, Flávio, como é que é o título desse curso? Vamos lá. O mal-estar como civilização. Diálogos entre Dostoiévski e Freud sobre a modernidade. Poxa, Flávio, gostei, rapaz, do tema desse curso. Agora precisa ver se os dias e horários vão ser propícios para mim. Conta para nós, quais são os dias das aulas que você vai ministrar pelo Zoom nesse curso aqui? Vamos lá. E, gente, eu aproveito, enquanto eu estou aqui dando esse recado, deixa eu pegar aqui a minha colinha, aqui no fundo, pera lá, para postar aqui no chat. Vamos lá, ó, tem aqui no chat. Ó, que eu vou postar aqui no chat e vou deixar aqui para vocês. Ó lá, ó lá. Quem está aqui na aula ao vivo, no chat aqui do curso, está vendo que eu acabei de postar esse link. Aqui na tela, obviamente, que não é um hiperlink. Algum dia, gente, vocês podem ter certeza que a evolução da internet é essa. Vai aparecer um hiperlink na tela, você vai clicar no touchscreen aí, na tela em que se toca do seu computador, e você vai se inscrever assim. Olha que loucura. E falavam que os Jetsons, quem se lembra? Os quarentões e as quarentonas aqui que estão assistindo a essa aula se lembram dos Jetsons, um desenho animado ao qual eu assisti muitas vezes. Então tá aqui no chat esse link para você acessar a plataforma Simpla. Vamos lá. As aulas do curso vão acontecer nos dias 15 de maio, 22 de maio, 29 de maio e 5 de junho. 4 sábados. 1, 2, 3, 4. 4 sábados, tá?
das 11 da manhã a 1 hora da tarde, horário aí de Brasília, do nosso Brasil. Se você está em outro fuso horário, se você está, por exemplo, na formidável região norte do Brasil, você pode pegar, tem gente, tem a Tainã que está fazendo o curso dos contos, que é do Acre. Talvez ela esteja no outro, acho que ela está no outro fuso horário em relação a Brasília. Então você se adapta em relação a Brasília, como eu também me adapto. Né? Aqui em Portugal, agora eu estou 4 horas à frente do horário de Brasília, que começou o verão, né? Então eles fizeram uma adaptação de horário, antes eram 3 horas, agora são 4. Flávio, gostei dos dias e horários, não tenho certeza se eu vou conseguir assistir a todas essas aulas ao vivo. Não se preocupe. Eu estou parecendo, gente, aquele vendedor das facas guinso. Quem teve as meias Vivarina e as facas guinso? Quem assistia? Eu estou te desenterrando, estou tirando do baú as propagandas da Rede Bandeirantes de meados da década de 90. Tá? As facas guinso e as meias Vivarina. Você passava as facas guinsos nas meias Vivarina e não se cortavam, não se partiam as meias calças ali. Coisa de doido, hein, gente? Vamos lá. Porque ele falava, não responda ainda. É o que eu estou te falando. Todas essas aulas, cujos horários e dias eu passei para vocês, serão gravadas, tá? De tal maneira que você não precisa assistir necessariamente ao vivo. Você pode se inscrever no curso, mas tem a opção de fazer o seu horário e ver essas aulas por quantas vezes vocês quiserem e durante um bom tempo. Flávio, o valor do curso permanece acessível? Como nos cursos anteriores? Sim. Gente, eu tenho dito, é uma proposta minha para vocês, a democratização do conhecimento. É claro que esse é o meu trabalho. Então, eu preciso encher a geladeira para poder dar os cursos para vocês. Se eu não comer, eu não consigo nem levantar da cama. Mas o Zoom tem isso não é uma prestidigitação, não é uma mágica, não é um coelho que eu tiro da cartola. Como o Zoom permite a formação de uma sala ampla, é possível democratizar o valor do curso para cada um e para cada uma de vocês, e ainda assim formar um corpus amplo de alunos e alunas aí, sendo bacana para o professor e bacana para vocês. Aproveitem. Eu quero aqui dar um bizu. Olha só, gente, eu vou dar um refresh button aqui, ó. Vou dar um reload aqui na página. Neste momento, olha só que maravilha. Eu quero falar para vocês. Mais de 60% das vagas. Estamos caminhando. Eu estou olhando aqui para a plataforma Simpla agora. Quase 65% das vagas desse curso já foram ocupadas. Você quer fazer o curso? Olha só, gente. Você quer fazer esse curso? Olha aqui, ó. Estou colocando o link para vocês. Ele está aqui no chat. Como é que você vai fazer? Você vai acessar a plataforma Simpla. O link está aqui. Se você está vendo essa aula gravada, você vai ver embaixo desse vídeo, eu vou deixar o link da plataforma Simpla para você se inscrever. E se você não quer fazer a inscrição via chat, tem um vídeo que eu deixei com todas as informações do curso, e embaixo desse vídeo já está o link da plataforma Simpla. Flávio, é o seguinte, eu nunca li Freud. Como é que eu faço? Eu já li até alguma coisa do Dostoiévski, mas não li Freud. Ou então, já li Freud, mas não li nada do Dostoiévski. Estou interessado em fazer o curso. Gente, todos os cursos que eu ministro são para o público em geral. As pessoas trazem um reconhecimento pelo qual eu sou muito grato, dizendo que eu tenho didática, que eu consigo fazer a mediação dos conceitos. Esse é o meu propósito. Eu não estou falando para iniciados e iniciadas, eu estou falando para o público em geral. Eu não estou aqui dentro de um círculo de pesquisas da universidade, em que todo mundo já tem um patamar de leitura equânime ali, e aí eu posso, vamos dizer assim, mandar bala. Não é assim, né, gente? Então a gente está falando de um público amplo. Aliás, eu considero essa uma oportunidade ímpar, como escritor, professor e youtuber, para falar com um público maior e disseminar essas ideias que norteiam a minha vida. Foram as escolhas que nortearam a minha vida. Não marque toca. Eu falo isso desde o primeiro curso, mas sempre tem gente que vem falar: poxa, Flávio, eu esperei até amanhã, não consegui me inscrever. É que eu quero explicar para vocês uma coisa. As vagas para a sala do Zoom são amplas, mas não são ilimitadas. Elas têm um tamanho máximo. Se você não conseguir se inscrever dentro das vagas regulares, por hora,
nós temos praticamente 35% das vagas sobrando, só que 65%, consequentemente, na matemática mais basilar, né? Essas vagas estão ocupadas, tá? Se você se inscrever dentro dessas vagas regulares, você vai ter acesso às aulas ao vivo também. Só que se você quiser se inscrever fora das vagas do Zoom, ou seja, das vagas para as aulas ao vivo, você pode. Você vai poder mandar um e-mail para mim, entrar em contato comigo e se inscrever. Só que aí você só vai poder assistir às aulas gravadas. Quem se inscreve na turma regular tem acesso às aulas ao vivo e às aulas gravadas. Mas quem se inscreve após o fechamento das vagas, o esgotamento das vagas via plataforma Simpla, que é por onde acontecem as inscrições, só vai ter acesso às aulas gravadas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A plataforma, esse valor do curso, La Garantia Soy Yo, é acessível e democrático. Você pode, acessando a plataforma Simpla, e o link está aqui, ó. Estou mostrando para vocês o link, mais uma vez, que eu coloquei no chat aqui da aula ao vivo. Se você está no celular aí, o chat, se você está no computador, se você está no celular, o chat está embaixo do vídeo. Se você está no computador, o chat está à sua direita, tá? Como está aparecendo aqui para mim. Então, gente, a plataforma Simpla te permite duas possibilidades de pagamento. Seja por boleto bancário, se for escolher o boleto, só não esquece de compensar, porque se expirar o prazo, a plataforma Simpla derruba. Eu não tenho nenhuma ingerência. A plataforma Simpla faz tudo automaticamente. E você pode optar pelo cartão de crédito, se você trabalhar com o seu cartão de crédito. Mesmo o valor sendo acessível, caso você precise, dá para parcelar em suavíssimas prestações, que ficam bem baratinhas, de fato. Acesse, olha aqui, mais uma vez, veja o curso. Gente, nós vamos trabalhar com os seguintes ensaios de Sigmund Freud. O mal-estar na civilização, além do princípio de prazer, em que Freud vai falar sobre a pulsão de morte, o estranho, das Unheimliche, de onde vem um aforismo maravilhoso do Freud, o amor é a saudade de casa, e Dostoiévski, o parricídio, um texto em que o Dostoiévski escreve franca e clamorosamente sobre Dostoiévski, sobre o assassinato, ou o suposto assassinato, do pai de Dostoiévski. Nós colocaremos Freud em diálogo com Raskolnikov de Crime e Castigo, com Kirillov de Os Demônios, e com aquilo que eu chamo de trio parada dura dos irmãos Karamazov. Fyodor Pavlovich Karamazov, Ivan Karamazov, seu filho, e Smerdyakov, seu possível filho. Não vai ser um curso unilateral, ou seja, não se trata apenas de leituras freudianas de Dostoiévski, nem de leituras dostoiévskianas de Freud. Se trata de ambas as coisas. Nós vamos fazer aí uma estrada de mão dupla para fazer Freud e Dostoiévski dialogarem. Vai ser bacana? Aproveitem textos culturais de Freud, personagens fundamentais pinçadas das obras de Dostoiévski. Se inscrevam, aproveitem. As vagas estão acabando. Eu estou dando aqui o refresh button aqui, o famoso botão aí de renovação. E, gente, a coisa tá boa. Ó, tô olhando aqui agora. Tá acabando, gente. Olha, ó, já aumentou daquela hora que eu falei para agora estamos chegando a 65% das vagas. Tá aí. Se você quer se inscrever, aproveite, tá bom, gente? Vamos dando um like no vídeo, vamos curtindo esse vídeo, vamos disseminar esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Gente, antes de eu começar a aula, eu quero dizer a vocês que eu vou dar aqui para vocês, olha, mais ou menos aí uns 50 minutos de aula expositiva por aí, e depois eu vou abrir para as perguntas de vocês. Se você quiser mandar um super sticker ou um super chat, Flávio, o que são super stickers e super chats? Já vou falar para vocês. O super sticker é uma saudação paga. O super chat é uma pergunta paga que vocês podem mandar. Se vocês estão aqui na aula ao vivo, embaixo do chat aqui tem um retângulozinho com um cifrão. Se vocês clicarem nesse retângulozinho com cifrão, vão se abrir 3 abas. A primeira aba é a aba do super sticker, a aba da saudação paga. A segunda aba é a aba do super chat. Vocês podem mandar uma pergunta para mim paga. Eu vou interromper a aula sempre que receber um super chat e respondo a pergunta no momento em que ela chegar. E vocês também podem se tornar membros humanistas deste canal.
Não importa a faixa de membros a qual vocês pertencem, vocês escolhem. E como membros humanistas do canal, todas as pessoas contribuem para o canal. Assistindo aos vídeos, dando like no vídeo. É muito importante que vocês deem like no vídeo, porque os algoritmos do YouTube impulsionam o vídeo com likes e com comentários nos vídeos. Isso é muito importante. Então, tudo isso é importante. Agora, tornando-se membros, vocês se tornam colaboradoras e colaboradores fixos do canal. Vocês podem ser membros e deixar de ser membros quando quiserem. Mas agora, nas viagens de Vassoler, sobretudo, colaborem, gente. Se você gosta aqui do conteúdo do canal e tem a possibilidade, eu sei que algumas pessoas não podem contribuir, a situação está difícil, mas se você pode, considere realmente a possibilidade de colaborar aqui para o canal, porque é isso que mantém o trabalho. Todo mundo, assim como vocês têm o trabalho de vocês, esse é o meu trabalho. E é um trabalho que eu sei que toca vocês, que dissemina conhecimento, mas que, claro, precisa da solidariedade de quem está assistindo aos vídeos para que ele possa continuar. Então, considere seriamente a possibilidade de se tornar um membro ou uma membro humanista no canal. Clique nesse retângulozinho com o cifrão e se torne um membro ou uma membro humanista. Mande um superchat, mande um super sticker. Tá bom, gente? Muito obrigado aí. Eu dou início agora à nossa aula e hoje nós vamos falar, gente, sobre um tema muito importante. Tensões entre fé e razão para Fyodor Dostoiévski, o escritor russo, e Søren Kierkegaard, o filósofo dinamarquês. Eu coloquei o nome de Dostoiévski em primeiro lugar, mas eu vou inverter a ordem dos fatores nessa aula. Eu vou começar a aula falando sobre Kierkegaard. Aliás, já adiantando o conteúdo do canal, conteúdo programático do canal, a programação do canal dessa semana, na quinta-feira, às 8 horas da noite, vai haver uma resenha sobre Temor e Tremor, a obra-prima do Kierkegaard. E eu vou falar algumas coisas que depois vão ser analisadas também na resenha, tá? E para começar a falar sobre a dimensão da fé, que para o Kierkegaard é irreconciliável em relação à razão, eu quero ler para vocês um trecho do Velho Testamento, tá? O trecho do sacrifício de Isaac. Eu quero dizer a vocês, gente, o seguinte: hoje existe aí uma dimensão de pessoas que não têm profissão de fé, muitas vezes ironizando as pessoas que têm profissão de fé, por exemplo, no Brasil. Não são todas as pessoas que têm profissão de fé que têm opções conservadoras. E mesmo que o sejam, merecem respeito. Tá? O que está acontecendo no poder aqui brasileiro hoje é digno de uma verdadeira tragédia. Né? A gente sabe disso. É o neofascismo, é um horror posto. Mas as pessoas têm direito a ter a sua profissão de fé. E as pessoas têm direito a não ter profissão de fé. Então é importante também que quem tenha profissão de fé respeite o ateísmo de outras pessoas. Ou as religiões diversas de outras pessoas. Né? Se você não tem profissão de fé e não conhece a Bíblia, eu quero dizer a você que você está perdendo muita coisa. Eu não tenho nenhuma religião e vejo na Bíblia um dos maiores livros que já me chegaram às mãos. Leio histórias bíblicas desde que minha mãe e minha avó me ensinaram, católicas que eram, a juntar as mãos para fazer orações. Já falei aqui nesse canal que eu tinha um livro chamado Meu Livro de Histórias Bíblicas. Vou deixar todas as referências que eu mencionar ao longo dessa aula, vão estar roteirizadas aqui embaixo desse vídeo, na descrição desse vídeo. E se vocês acessarem essas referências, os livros, adquirirem, vocês também, por intermédio dos links que eu vou deixar aqui embaixo, vocês contribuem também para esse canal, tá bom? Quero dizer a vocês que, lendo aquele meu livro de histórias bíblicas, eu entrei em contato com várias histórias. E uma das que mais me atemorizaram desde sempre foi a história justamente do sacrifício de Isaac, ou do pedido de sacrifício de Isaac por seu pai Abraão. Quer dizer, o pedido foi feito por Deus, mas, segundo a vontade de Deus, Abraão empunha a faca para matar o seu filho,
no Monte de Moriá. E eu quero ler para vocês esse trecho da Bíblia, tá? Vou ler aqui. Opa, peraí. Estou passando aqui, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. A nossa querida Alice Rainer, sempre com seu avatar. Deixa eu ver o avatar aqui da Alice, ó. O avatar da Alice está aqui. Com seus cabelos castanhos cor de mel, jogue suas tranças de mel, Rapunzel. Rapunzel já diria aquele axé da Ivete Sangalo. Não é da Ivete Sangalo, gente? É o axé. Muito obrigada, minha querida Alice Rainer, por mais esse super sticker apoiando o canal. Inclusive, a querida Elvira, que é mãe da Alice Rainer, mandou uma mensagem hoje generosíssima, né? Dizendo que gostou do corte de cabelo, tá? Gente, a Elvira não é minha tia, não é irmã da minha mãe, porque vão falar que tá combinado com a minha saudosa mãe, que já nem está mais entre nós, tá? Então, não é. Muito obrigado, Alice, muito obrigado, Elvira, ó. Um beijo para você, um beijo para a senhora, sua mãe. Muito obrigado, minha querida. Agradeço de coração o apoio que você traz toda segunda-feira para esse canal, tá bom? Então, quero dizer a vocês o seguinte, vamos ler esse trecho agora da Bíblia, eu vou ter que colocar meus óculos, gente, porque realmente a situação tá brava aqui da miopia, tá? Vamos lá? E agora eu vou ler um trecho chamado Sacrifício de Isaac, do Velho Testamento, tá bom? Deus provou Abraão e disse-lhe, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Deus disse, toma teu filho, teu único filho, a quem tanto amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, onde tu o oferecerás em holocausto sobre um dos montes que eu te indicar. No dia seguinte, pela manhã, Abraão selou o seu jumento, tomou consigo 2 servos e Isaque, seu filho, e, tendo cortado a lenha para o holocausto, ou seja, para a oferenda aos deuses, geralmente a imolação de um animal em prol de Deus, essa era uma prática de muitas religiões, inclusive a judaica nos tempos antigos, partiu para o lugar que Deus lhe tinha indicado. Ao terceiro dia, levantando os olhos, viu o lugar de longe. Ficai aqui com o jumento, disse Abraão aos seus servos. Eu e o menino vamos até lá mais adiante para adorar a Deus e depois voltaremos a vós. Abraão tomou a lenha do holocausto e a pôs aos ombros de seu filho Isaque, levando ele mesmo nas mãos o fogo e a faca. E, enquanto os dois iam caminhando juntos, Isaque disse ao seu pai, meu pai, que há, meu filho? Isaque continuou, temos aqui o fogo e a lenha, mas onde está a ovelha para o holocausto? Deus, respondeu-lhe Abraão, providenciará ele mesmo uma ovelha para o holocausto. E ambos juntos continuaram o seu caminho. Quando chegaram ao lugar indicado por Deus, Abraão edificou um altar, colocou nele a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e o pôs sobre o altar em cima da lenha. Depois, estendendo a mão, tomou a faca para imolar o seu filho. O anjo do Senhor, porém, gritou-lhe do céu: Abraão! Abraão! Eis-me aqui. Não estendas a tua mão contra o menino e não lhe faças nada. Agora eu sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu próprio filho, teu filho único. Abraão, levantando os olhos, viu atrás dele um cordeiro preso pelos chifres entre os espinhos. E, tomando-o, ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Abraão chamou a este lugar Javé-Iré, o Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje, sobre o monte de Javé-Iré. Pessoal, que história. Aqueles e aquelas entre vocês que conhecem a Bíblia, quem, como eu, teve formação católica, eu não sou mais católico, tenho respeito pelos católicos e pelas católicas, tá? Que é um canal democrático.
Vocês sabem que no catolicismo, quando a gente faz catecismo, né, a gente não é tão incentivado a ler a Bíblia. A gente, na verdade, tem a mediação da, da Bíblia por intermédio da liturgia ali do padre, que vai proferir a missa. Mas se você é protestante, você está acostumado, sim, e acostumada a ler a Bíblia, né? Eu já frequentei igrejas católicas, já frequentei igrejas protestantes e já li bastante a Bíblia. E se vocês já leram o belíssimo livro de Jó, uma das coisas mais formidáveis que eu já li, vocês vão se lembrar que no começo do livro de Jó, o Satanás vai até Deus e o desafia, dizendo que conseguiria fazer com que Jó decaísse, declinasse de Deus, deixasse, abandonasse sua fé, atormentado pelas pragas que Satanás jogaria contra ele. Então, essa história do sacrifício, do pedido de sacrifício por Deus de Isaac por parte do pai Abraão, e vocês têm essa expressão, religiões abraâmicas, judaísmo, primeiro, o tronco da árvore, um dos galhos cristianismo, outro galho islamismo, justamente por causa do profeta Abraão, totalmente sagrado para o judaísmo. Aliás, para o judaico-cristianismo, inclusive para os muçulmanos, né? Então é importante dizer o seguinte, gente, isso é uma questão importante aqui para falar a vocês. A história de Abraão é tétrica, é duríssima. Vocês já imaginaram? Isso é bíblico, tá? Eu li aqui da Bíblia, eu não estou inventando nada, essa passagem é bíblica. Vocês já imaginaram que Deus tenha pedido a um pai que levante a faca para seu filho? A tradicional, aí vocês poderiam dizer espirituosamente, mas Flávio, Cristo era tido como filho de Deus e também foi morto. Então, como que o sacrifício de um filho por um pai, como que prenuncia o Novo Testamento, seria uma colocação muito interessante que vocês viriam a fazer aí se o fizessem, tá? De qualquer maneira, não é algo esdrúxulo, não é algo extemporâneo, não é algo inusitado na Bíblia. Aliás, no Velho Testamento, Deus, insatisfeito com o devir das criaturas, dos seres que ele criou, manda o dilúvio. Depois dizima Sodoma e Gomorra, tá? Então é importante dizer que essa fúria, em inglês tem the wrath of God, a fúria de Deus, que essa fúria não é extemporânea, inusitada no Velho Testamento, tá? Mas Kierkegaard, ainda assim, é um pensador da modernidade. É um pensador pós-reforma protestante. E, gente, o movimento da reforma protestante, no bojo mesmo do Renascimento, questionando as arbitrariedades que eram cometidas pela então Igreja Católica, com a Inquisição, com as arbitrariedades do Tribunal da Santa Inquisição, com a venda de indulgências, profunda corrupção, poder temporal e não poder espiritual, a reforma protestante aproxima Deus dos homens e mulheres. Se vocês lerem o Velho Testamento, o ethos do Velho Testamento é o temor. Não é à toa que o livro clássico do Kierkegaard, sobre o qual eu vou falar hoje, e sobre o qual eu vou falar quinta-feira na resenha, se chama Temor e Tremor. Porque eu me lembro muito bem da minha avó Nena. Nossa, parece que eu estou ouvindo a minha boa e velha avó aqui, ó, falando para mim: meu filho, você tem que ser temente a Deus. Temente. Ou seja, é o particípio presente do verbo temor, né? Ter medo de Deus. Mas a relação que se tem no Novo Testamento com Jesus Cristo, fecha a tua porta para rezar, ou se você é protestante, orar. Teu pai te ouve. É uma relação de muito mais proximidade. É uma relação, sobretudo na modernidade, de quem quer sondar a natureza de Deus. E essa dimensão de sondar a natureza de Deus é aquilo que aproxima e também distancia Kierkegaard e Dostoiévski. Kierkegaard é taxativo, é peremptório, é algo absoluto na cisão que estabelece entre fé e razão. Ele, profundo racionalista filosófico, vai mostrar que é preciso ter a coragem da fé, o temor e o tremor, dar o salto da fé para poder conceber que
essa passagem do sacrifício, do quase sacrifício de Isaac por seu pai Abraão, sacrifício demandado por Deus, não leva à apostasia, ou seja, ao abandono de Deus, ao ateísmo, à abjuração da fé. Porque as pessoas que são pais e mães que estão assistindo a essa aula, imagine se Deus lhes pedisse, se vocês acreditam em Deus, que fosse imolado o seu filho ou a sua filha. É inconcebível, não é? Mas Kierkegaard vai dizer uma coisa fundamental. Uma atitude religiosa e espiritual muito difícil para a nossa época. Não é à toa, gente, eu quero fazer aqui um parênteses, abrir parênteses aqui com vocês, não é à toa que, se vocês forem assistir à renovação carismática da Igreja Católica, ou a cerimônias religiosas transmitidas pela televisão, vocês vão perceber que as discussões teológicas são muito menos transcendentes sobre o além-mundo e muito mais imanentes. Não é à toa que graça a teologia da prosperidade. Aliás, na aula passada deste canal, eu falei sobre se Jesus Cristo era de direita ou de esquerda, e eu cheguei a mencionar aspectos da teologia da prosperidade. Eu vou deixar o link para essa aula aqui embaixo, para que vocês possam vê-la, caso vocês queiram vê-la ou revê-la, tá bom? Mas quero dizer a vocês, gente, que falar sobre a dimensão de que Deus dá suas provas aqui ter um espírito moderno na religião que, obviamente, antecede muito o advento do iluminismo, do capitalismo, da Revolução Industrial, ou mesmo do Renascimento. É trazer uma aferição material, prática e concreta para as coisas que você obtém e toma que foram obtidas por intermédio da graça de Deus. Ou seja, é uma discussão muito outra em relação ao espírito de um Kierkegaard, em Temor e Tremor. Por quê? Kierkegaard vai ser coerente. E vai ser coerente, inclusive, no paradoxo. Porque ele vai entender, ele vai dizer, diferentemente, polemizando mesmo com o grande filósofo alemão, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Kierkegaard é leitor quanto mais de Hegel, publica o seu Temor e Tremor em 1843, salvo engano, agora não me lembro exatamente do ano de publicação da Fenomenologia do Espírito, o livro Mor do Hegel. Não, 1830 foi o ano em que o Hegel morreu, salvo engano. Bom, agora eu tô sem as datas aqui em mente, mas Kierkegaard está polemizando porque o Hegel é aquilo que nós poderíamos chamar de panlogista. Como assim, Flávio? Hegel entrevia no movimento mesmo da história. Vocês podem ler a filosofia, uma obra de introdução, a filosofia do Hegel é muito difícil, mas uma obra que eu considero uma boa entrada na filosofia de Hegel é a filosofia da história, que eu li com muito proveito para escrever a minha tese de doutorado, o livro da Dostoiévski, A Dialética, Fetichismo da Forma, Utopia como Conteúdo. Vou deixar o link para esse livro aqui embaixo, tá? E na filosofia da história, a gente percebe que mesmo ações malévolas, danosas, mortíferas como a guerra, podem encontrar uma antítese, uma reversão, para que a história chegue a maturações mais elevadas. Houve a dimensão aí de que se falava da astúcia da razão ou da negação determinada em Hegel. Calma que eu vou traduzir esse hegelianês, esse filosofês para vocês. Vamos dar um exemplo bem tangível aqui. Vamos pegar um exemplo, eu sei que é trágico, eu não concordo com isso, em toto, inteiramente, é interessante se pensar. Mas, deixa eu dar um exemplo para vocês. Imaginem, vocês não precisam nem imaginar, é só abrir os olhos. Nós temos agora à frente do Ministério da Fazenda um ultraliberal, tá? Um continuador das políticas de Pedro Malan e Armínio Fraga, à época de Fernando Henrique Cardoso, que governou o Brasil de 1994 até 2002. E eu me lembro com muita amargura desse período duríssimo, principalmente depois da reeleição do senhor Fernando Henrique Cardoso, quando o Brasil quebrou. Meu pai foi mandado embora, no bojo do pós-reeleição do Fernando Henrique. Isso eu nunca vou esquecer, né?
Quantos e quantos brasileiros passaram fome, como agora está acontecendo. Hoje, o mantra do neoliberalismo está sendo, ao menos no que se refere à saúde, radicalmente questionado. O que seria se o Brasil, em políticas desastrosas para coibir a pandemia, eu sempre digo isso, que cada coisa que eu menciono aqui tem uma fonte. Eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo um link para uma reportagem do Jornal da USP e do jornal El País Brasil sobre análises da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo a respeito das políticas desastrosas do governo federal para coibir a pandemia de coronavírus. Tá? Eu vou deixar isso para vocês aqui embaixo. Se o Brasil está caminhando, Deus que me perdoe, para 500 mil pessoas, 500 mil seres humanos mortos por causa do Covid-19, o que seria sem o Sistema Único de Saúde? Porque a maioria do povo brasileiro não tem condição de pagar convênios. O que seria? Então, Hegel poderia dizer que esse negativo por excelência, essa fissura, essa cisão, essa desunidade, essa ruptura, ela, no bojo mesmo da crise, comporta a sua antítese para perceber que o particular estava vingando, ou seja, a dimensão de cisão, a dimensão de não união, a dimensão que é particularista mesmo, privatista, e que no seio da crise vem à tona a dimensão do universal, do geral, a antítese em relação ao particular, que é a coletividade. Por exemplo, com a instituição do Sistema Único de Saúde, do Sistema Único e Universal de Saúde. Essa é uma leitura hegeliana, que entrevê logicidade no movimento da história, como se Deus coincidisse mesmo com esse movimento de uma razão que nos reconciliasse, sempre em patamares mais elevados de integração, mesmo que nós tenhamos que passar por contradições e trincheiras e escombros lancinantes. Aliás, essa dimensão hegeliana não é estranha para as pessoas que têm familiaridade com o budismo, com o hinduísmo e com o espiritismo, reencarnacionistas que são, tá? Eu vou falar disso mais adiante, mas eu vou deixar para vocês o link para uma aula que eu ministrei já nesse canal do YouTube sobre Hegel e Allan Kardec. Hegel, não, desculpem, Dostoiévski e Allan Kardec. Eu vou deixar o link para essa aula aqui embaixo e vocês vão ter essa dimensão, tá? Kierkegaard rompe com Hegel. Kierkegaard vai achar que não é a dimensão da panlogicidade que contempla a realidade, mas sim a dimensão do absurdo. Flávio, Albert Camus, que era tido como o existencialista, não o era, mas que lidava com o absurdo, é um leitor contumaz de Kierkegaard, sem dúvida. E eu vou deixar para vocês aqui também o link para uma aula que eu já ministrei sobre as dimensões do absurdo para Dostoiévski e para Albert Camus. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês, tá? E o que é o absurdo para Kierkegaard? É a coragem de ter fé no paradoxo. Gente, o paradoxo não é uma mera contradição. Aliás, o Hegel colocaria muitas aspas, porque a contradição é um movimento mesmo da dialética que eu descrevi aqui com um exemplo concreto para vocês. Mas o paradoxo para o Kierkegaard é algo irreconciliável. São duas margens do Amazonas que jamais se veem. Quem está numa margem do Amazonas e olha para o rio fala, isso é um mar. Quem está num dos lados do abismo e olha para o outro lado, se superar a vertigem, sabe que as fendas do abismo são irreconciliáveis. A coragem de ter fé é a coragem de entregar, é o temor e é o tremor, são o temor e o tremor para entregar o ser a Deus, para dimensionar que Deus tem uma composição maior, insondável, que transcende a minha capacidade cognitiva e mesmo a minha angústia, e mesmo o meu caráter refratário, de querer julgá-lo, de querer anatematizá-lo, amaldiçoá-lo, blasfemar contra Deus. Kierkegaard está na ordem ao dizer que fé e razão são desencontros, onde começa a fé, termina a capacidade cognitivo-racional.
Gente, eu ouvi muito isso em igrejas católicas e eu ouvi muito isso em igrejas protestantes. Se vocês já ouviram falar do teólogo cristão, salvo engano, agora eu estou em dúvida se ele pertenceu ao século III ou IV, depois eu coloco aqui na referência o século direitinho, do Tertuliano, né? Tertuliano dizia, uma das suas máximas mais conhecidas, creio porque absurdo. E Kierkegaard é um discípulo, séculos e séculos depois, de Tertuliano. Flávio, por que é tão difícil ser kierkegaardiano? Eu quero contar histórias para vocês, né? Há muitos e muitos anos atrás, eu ainda estava na graduação. Eu tinha um querido amigo, eu só não vou mencionar o nome desse meu amigo. Se ele estiver assistindo a aula, ele sabe que é ele que eu estou mencionando, um queridíssimo amigo, um grande abraço a ele, porque eu não disse que ia mencionar, então eu vou respeitar, né? E, aliás, jamais falaria alguma coisa em demérito desse amigo, que é uma pessoa que está no meu coração aqui. Mas um querido amigo frequentava uma igreja protestante e me chamou para assistir a alguns cultos, né? Eu não vou falar missa, porque eu vou usar a terminologia própria do protestantismo. E com a minha tendência racionalista, né? Bom, vocês conhecem o meu trabalho. Eu dialogo com patos, com os afetos, com o mais irascível, mas eu tenho uma tendência de sondar a realidade, de sondar a natureza das coisas, uma tendência sumamente analítica. Essa é uma característica minha desde pequeno. Imaginem quantos brinquedos eu quebrei para ver como era o interior deles. Para alegria da minha mãe e do meu pai, tadinhos, que tinham passado pelejado para comprar o brinquedinho e eu quebrei, eu acabava quebrando. É brincadeira, né, gente? Mas fazia mesmo. O que eu vou fazer? É o Flavinho, o Ricardinho, nas suas estripulias. Mas muito bem. E eu chegava a assistir ao culto, achava interessante como as pessoas ali tinham fervor, se sentiam parte do todo, mas eu trazia as minhas questões, as minhas angústias. Eu, por exemplo, me perguntava como era possível que Cristo oferecesse a outra face a partir do Sermão da Montanha e que o Deus do Velho Testamento fosse tão irascível como se mostra, por exemplo, nesse caso aqui do pedido de sacrifício de Isaac. Por seu pai Abraão, né? Sacrifício pedido a Abraão, ao pai Abraão, em relação ao seu filho Isaac. E, invariavelmente, nós discutíamos muito, né? Nós conversávamos de maneira muito salutar sobre as várias combinações, meu amigo e outras pessoas. Olha lá, olha lá, olha lá. O Rony Cortex, tá aqui, ó, Cortez ou Cortex, manda, como é que é o nome disso aqui, minha gente? Já deu um branco aqui, um superchat, contribui para esse canal, eu interrompo a aula e vamos responder aqui a pergunta do Rony Cortex. Boa noite, mestre. Mas fé é uma desculpa que as pessoas dão quando não tem provas para apresentar. Pois se tivessem provas, por certo, estas seriam apresentadas. Olha, gente, a colocação do Rony aqui é muito importante. Eu vou discutir a favor do Rony e em contraposição ao Rony. Eu vou fazer o papel, já que eu estou numa aula aqui sobre espiritualidade, e já que no livro de Jó aparece Satanás, vou fazer o papel do advogado do diabo no bom sentido. Vamos lá, obrigado, Rony. Grande abraço, meu amigo. Rony, é o seguinte, vamos primeiro concordar com o Rony. O Rony está dizendo que fé entra onde não há provas. E, de fato, se vocês me perguntarem, Flávio, Deus existe? Eu diria para vocês, talvez. Flávio, mas você tem alguma prova cabal da existência de Deus? E eu vou dizer, não. Cabal, não. Eu tenho contato com várias questões que me parecem muito intrigantes e interessantes. Inclusive, eu quero deixar aqui para vocês o link, aqui embaixo na descrição desse vídeo, para o Núcleo de Pesquisas em Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora, no estado do formidável estado das Minas Gerais.
porque o doutor Alexander Moreira, psiquiatra da UFJF, da Federal de Juiz de Fora, desenvolve um trabalho para averiguar a mediunidade, possíveis ocorrências de reencarnação, relatos de reencarnação, cientificamente. Então é importante dizer, Rony, que provas cabais não há. Agora, vamos lá, pensando criticamente. Até Einstein, o universo era newtoniano, certo? Certo. Agora, se eu pensasse relativisticamente ou quanticamente antes de Einstein, eu tinha um lugar bem confortável ali no manicômio para mim, não tinha? Por que eu não tinha provas quânticas da física quântica? Ela não existia? Ou seja, eu sempre cito esse exemplo, porque ele me parece um exemplo de suma humildade do conhecimento. Quando eu vejo as fotos que o telescópio Hubble da NASA, ou as fotos que os telescópios russos, chineses, israelenses, outros países que desenvolvem tecnologia aeroespacial, quando eu vejo as fotos que esses telescópios tiram, eu vejo que aquilo que eu tomo por imenso, e eu sou absolutamente nada em face desse imenso, nada, zero. Nós somos poeira cósmica, menos que poeira, menores que um coronavírus, esse horror que está ceifando tantos seres humanos, em face do grandioso. Como é que eu posso me arrogar a dimensão de que eu sei que o que existe é o que está posto? Eu considero, Rony, racionalmente, a postura mais coerente, racionalmente, o agnosticismo, tá? O agnóstico é aquele que não sabe. Ele não diz creio porque é absurdo, como Tertuliano e como Kierkegaard, mas também ele não afirma religiosamente que Deus não existe. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer. Ele não afirma religiosamente que Deus não existe, porque eu considero que os ateus são religiosos, que os ateus e ateias são militantes de um universo conhecido apenas numa fração muito diminuta e afirmam conhecer o absoluto, que é o não absoluto. Eu não posso comungar com essa posição sequer racionalmente. Nós não somos apenas racionais. Mas me parece que essa posição é temerária e me parece o seguinte, um ateu e uma ateia seguem, aliás, os religiosos também. O grande aforista irlandês Oscar Wilde já diria: é tão fácil convencer os demais, é tão difícil convencer a si mesmo e a si mesma. Grande Oscar Wilde. O que o Oscar Wilde quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte: quando eu estou tentando convencer alguém, é o meu ego que está ali. Eu até acredito mais, porque eu não tenho que acreditar a partir de mim mesmo e convencer a mim mesmo. Eu quero ganhar uma disputa com o outro ou com a outra, com quem eu converso. Agora, quando eu estou sozinho e fecho a porta, como Jesus Cristo fala, e aí eu estou pensando sobre se Deus existe e estou pedindo ajuda, estou clamando por ajuda, estou desesperado, aí eu tenho temor e tremor kierkegaardiano, por exemplo. Então, Rony, muito obrigado pela colocação, mas é preciso pensar de maneira ambidestra, ambígua. Os setores progressistas, tá? Dos quais, inclusive, eu faço parte, eles têm uma tradição profundamente anticlerical. E uma coisa, gente, é ser anticlerical, ou seja, ter questionamentos radicais em relação às religiões institucionais. Aliás, hay gobierno, soy contra, né? Os anarquistas diziam isso. Religião institucional realmente perigosíssima. Quando toma o poder do Estado, é garantia de guerra, é garantia de tribunal de inquisição e perseguição. A história mostra isso. Por isso que uma das grandes conquistas do pós-Revolução Francesa é a propugnação por estados laicos, né? Agora, uma coisa é o anticlericalismo, outra coisa é o ateísmo. Vocês estão percebendo? Claro que uma coisa está associada à outra, na medida em que, do cristianismo primitivo até agora, a relação do ser humano com Deus foi transformada em relação do ser humano como fiel de uma determinada casa institucional. Leiam o livro Que é a Arte, do grande escritor russo Lev Tolstói, livro
que eu estou lendo agora, vou dar uma aula sobre esse livro essa semana aqui em Portugal, e o Tolstói está discutindo, entre outras coisas, as teses de Tolstói sobre a arte são complicadíssimas, mas essa discussão que ele faz sobre a religiosidade é maravilhosa. Então, gente, esse é o salto da fé kierkegaardiano. Eu quero perguntar a vocês, e você que está assistindo a essa aula, você que está assistindo a essa aula, você tem tranquilidade para dizer para mim que você não clamaria ou alguma entidade maior? Que você nunca pediu ajuda? Nunca quis se sentir parte de algo maior? Esse é o absurdo kierkegaardiano. Agora, existe esse salto da fé em Dostoiévski? Existe. Existem várias vozes espirituais na obra de Dostoiévski. No curso que eu ministrei sobre o romance Os Irmãos Karamazov, curso que já terminou, mas você que está assistindo a essa aula, pode ter acesso a esse curso que eu ministrei sobre os Irmãos Karamazov. Basta vir falar comigo, manda um e-mail para mim. Tem uma playlist aqui no canal chamada Cursos Online com Vassoler. Ali, no subtítulo da playlist, eu deixei o meu e-mail. Você pode me mandar um e-mail se você quiser ter acesso ao curso sobre os Irmãos Karamazov. Aliás, a qualquer curso que eu já ministrei, lá tem todos os vídeos de divulgação, e aí você pode assistir às aulas desse curso sobre os Irmãos Karamazov, tá? Existem dimensões religiosas em Dostoiévski que se aproximam de Kierkegaard. Se vocês pegarem as vozes do Starets Zosima, o preceptor espiritual de Alyosha Karamazov, no livro Os Irmãos Karamazov, vocês vão ver que o Starets Zosima vai dizer que a fé é o exercício mesmo do amor. E nesse sentido, o Starets Zosima está perto de uma máxima, de uma colocação, não só do Sermão da Montanha de Jesus Cristo, aliás, vou deixar o link aqui embaixo para o Sermão da Montanha de Cristo, que já recebeu uma leitura de Vassoler aqui no meu canal, como também ele vai dizer, como o apóstolo João, né? O evangelista João, na verdade, o evangelista João, que dizia que Deus é amor. Existe até uma igreja no Brasil, uma igreja, salvo engano, neopentecostal, que diz que Deus é amor. O exercício do amor, diz o Starets Zosima, é a tentativa de diminuir o ego em nós e se colocar em face do outro. Essa é uma das vozes espirituais em Dostoiévski, mas a verdade é que aquelas personagens que eu considero, olha que paradoxo, beirando o kierkegaardianismo, que eu vou dizer para vocês agora. As personagens mais radicalmente espirituais, a meu ver, em Dostoiévski, são personagens eivadas pela dúvida. O temor e o tremor kierkegaardianos as tomam. Agora, quando você pega um Ivan Karamazov, no mesmo romance Os Irmãos Karamazov, que se pergunta a seu irmão monge, o monge ortodoxo, né, da igreja ortodoxa Alyosha Karamazov, como é possível que uma criança seja esmagada pelos cães numa propriedade, porque essa criança, filha de uma serva, no período obscuro, trágico da servidão da gleba na Rússia, meados do século XIX, que essa criança feriu a pata de um cachorro do proprietário de terras, e esse monstro manda seus capatazes, seus cães para cima da criança, e ela é dilacerada. Como é possível conjuminar, reconciliar um Deus que é racionalizado historicamente pela teologia judaico-cristã como onipotente, onisciente e onipresente e sumamente bom, com essa maldade posta no mundo? Como é possível dimensionar que o absurdo é o seio mesmo da fé? O Ivan Karamazov vai dizer, atormentado pela dor e pela dúvida, que não consegue reconciliar este mundo criado por Deus com o próprio Deus. Ivan Karamazov, personagem morto, Dostoiévski chegou a dizer que a sua maior criação literária havia sido Ivan Karamazov. E Ivan Karamazov vai dizer que não nega Deus, nega o mundo por Deus criado, porque não consegue entender, não consegue
racionalizar como é possível que Deus não seja um sádico, não tenha correlação com o assassínio monstruoso dessa criancinha e possa permanecer bom. E possa ser fonte de bondade para nós. Ivan tem vontade de pegar o seu bilhete de entrada na vida, negando o absurdo, e devolver para Deus, dizendo que não aceita esse mundo criado por Deus. Vocês estão percebendo, gente? Ou seja, se Kierkegaard diria que Ivan Karamazov não tem a coragem para dar o salto da fé, para cavalgar o paradoxo, para fazer to ride the dragon, para cavalgar o dragão do paradoxo, ou o paradoxo do dragão. Vocês já viram, gente, aqueles dragões chineses irrequietos, né? Ou a hidra de Lerna com suas 7 cabeças. Imagine vocês cavalgarem esses monstros mitológicos do Oriente ou dos antigos gregos. Isso diria Kierkegaard para Ivan Karamazov. Por outro lado, Ivan Karamazov bem poderia dizer, e diria se tivesse vivido o século XX. Em Auschwitz, Deus poderia existir? Em Dachau, outro campo de concentração nazista, Deus poderia existir? Em um gulag, um campo de concentração para trabalhos forçados, escravos do stalinismo, o fascismo de esquerda, Deus poderia existir? No navio que transportava os escravos da costa africana para o Brasil, para Cuba, para a Flórida. Deus poderia existir? São perguntas do Ivan Karamazov. Kierkegaard vai dizer que o mal é a reversão do universal em pressuposto do particular. Por exemplo, aliás, não só Kierkegaard está dizendo isso. O grande filósofo alemão Immanuel Kant já havia dito isso na sua Crítica da Razão Prática. Aliás, eu já fiz uma resenha sobre o livro Crítica da Razão Prática aqui neste canal do YouTube e vou deixar o link dessa resenha para vocês aqui embaixo. Eu discuto essa questão do imperativo categórico ético kantiano. A dimensão de que, para o Kant, qualquer ação humana deve ser balizada com fins universais, porque se eu minto, eu autorizo vocês também a mentirem. Agora, se eu ajo pelo bem, eu posso universalizar a minha ação e não instrumentalizar vocês. O que Kant não sabia, naquele momento histórico de fins do século XVIII, quando escreveu, deixa eu ver, olha lá, olha lá, olha lá. O nosso querido Rony Cortex manda outro superchat e vamos agora responder ao Rony Cortex. Rony, meu querido, muito obrigado. Vamos lá. Ok. O ateísmo é a simples posição de não estar convencido da existência do sobrenatural. Rony, essa não me parece a definição do ateísmo. Essa me parece a definição do agnosticismo. O ateísta, religioso que é sem Deus, está convencido de que Deus não existe. Como? Eu não sei. Assim como eu me pergunto também como é que o religioso e a religiosa sabem que Deus existe. A gente tem várias discussões a esse respeito, tá? Não estar convencido de que existe não significa estar convencido de que não existe. Então, peraí, deixa eu ler de novo essa parte do Rony. Não estar convencido de que existe não significa estar convencido de que não existe. Rony, você está falando do agnosticismo, eu reitero, né? Me parece que você está dizendo o seguinte, quando eu converso com ateus e ateias, eles tentam me convencer de que Deus não existe. Então, se o ateu não sabe se Deus existe ou não, eu me pergunto, é um ateu? É um não Deus? Um não teísta? Então, ele não é ateu. Ele é um agnóstico, ele tem dúvidas. Aliás, Rony e todos. Rony, meu amigo, muito obrigado, Rony. Seja sempre bem-vindo, meu amigo. Aliás, Rony, você vai gostar de assistir ao curso que eu ministrei sobre os irmãos Karamazov. Se você quiser, venha falar comigo, manda uma mensagem no canal, manda um e-mail. E porque essas questões são muito discutidas por lá, tá bom? Mas eu quero dizer a vocês o seguinte, lá nos Irmãos Karamazov,
O Starya Zósima conversa, logo no começo do livro 2 de Os Irmãos Karamazov, com o Ivan Karamazov dentro do mosteiro. Vocês sabem o que o Starya Zósima, uma figura religiosa em Dostoiévski pela qual tenho mais profundo respeito, sabe o que ele diz para o Ivan Karamazov? Ele diz o seguinte: você, Ivan, é uma pessoa cindida, atormentada pela dúvida. Enquanto não resolver essa dúvida, não se aplacará. Eu não sei vocês, mas uma das questões que eu considero as mais fundamentais, a nossa época parece ter abolido essa questão, né, sobre a existência de Deus. E eu repito, em muitas situações ditas religiosas da nossa época, eu vejo mais uma fé em obter alguma coisa nesse mundo do que em descobrir a natureza do espírito, sobre se existe vida após a morte, sobre qual é o sentido dessa vida em função da eternidade. Essas questões lancinantes movem a minha vida. Não encontro muitas vezes em logradouros, em muitos, não em todos, obviamente. Existem pessoas seríssimas professando aí, trazendo a sua fé e as suas discussões nas mais variadas vertentes, dentro do judaico-cristianismo e fora do judaico-cristianismo, tá, gente? Mas o Ivan, para ele deixar de ser atormentado, ele precisaria dar o salto kierkegaardiano em direção à fé. Ele não consegue dar esse salto. Por quê? Porque o Ivan é um espiritualista. Olha o que eu estou falando, gente. Aquele que é tido como o ateu mais rematado da obra de Dostoiévski, a meu ver, é um espiritualista. Mas um espiritualista dialético. Como assim, Flávio? Vou explicar. Vamos lá, gente. Passo a passo. Vamos lá aqui. O Ivan clama por respostas. Mas a sua tradição judaico-cristã talvez não as tenha. Outras tradições talvez possam trazer, possam comportar algumas respostas, algumas perquirições. Mas o Ivan não aceita, ao fim e ao cabo, o salto da fé, o paradoxo do absurdo. Creio porque absurdo. Abraço a divindade, me entrego por temor e tremor à divindade e acredito. Eu quero dizer a vocês que, pensando num texto seminal, o Tolstói não está aqui nessa aula, né? Eu estou falando do Dostoiévski e do Kierkegaard, mas quero dizer a vocês que um texto, em algum momento desse ano, ainda esse ano, eu darei um curso sobre Dostoiévski e Tolstói, mas isso vocês podem ter absoluta certeza. Quanto a isso, vocês podem ter certeza. E o que eu diria a vocês? Tem um texto do Tolstói chamado Uma Confissão. E nesse relato autobiográfico, o Tolstói vai dizer uma coisa que é intrigante. Não há vida sem fé. Aí vocês vão falar que o Tolstói está fazendo a apologia da fé em Deus. Não só. Você que está assistindo a essa aula, tá? Você está aí na frente do seu celular, na frente do seu computador, na sua televisão, projetando a tela do YouTube na televisão, né? Espero que não esteja assustado aqui com essa lata aqui, né? Que essa lata seja minimamente apresentável. Aliás, na tela da TV aí, ó. Ô, gente, tem que passar a camada de base aqui, senão as imperfeições vêm à tona, né? Mas vamos que vamos. Você que está assistindo a essa aula, e eu com as minhas palhaçadas aqui, o que você vai fazer depois dessa aula? Você pode falar que você vai fazer N coisas. Mas qualquer coisa que você disser que você vai fazer é uma projeção de sentido, ou não? Ah, não, Flávio, eu vou escovar o dente. Por quê? Por que você não deixa o dente apodrecer? Ah, não, porque eu vou ficar doente. Você não vai morrer? Ah, mas eu não quero acelerar a minha morte. Por quê? A vida não é um transcurso rumo à morte? Escovar o dente é dotar de sentido a vida. Acreditar que se vai acordar amanhã é uma crença, não é uma certeza. O meu avô, na verdade, o meu bisavô, o Berto, meu avô Berto, que Deus o tenha, um dia estava dormindo.
no ano de 1989. Eu tinha 8 anos de idade. Tocou o telefone em casa, minha avó foi atender, ela começou a chorar. Por quê? Meu avô Berto teve uma morte que todos nós e todas nós gostaríamos de ter. Ele morreu dormindo. Já acordou, a hora que acordou, minha avó Isabel, minha bisa foi passar a mão no rostinho do vô Berto, já tava frio. A vida, como calor, já tinha abandonado o corpo. Então, o que eu estou querendo dizer a você é o seguinte: se você percebe que a vida sem sentido é intolerável, é um absurdo encarnado, qual a sua disposição em viver? Não é à toa que o Camus, Albert Camus, sobre quem eu já falei aqui, já dei, aliás, em algum momento desse ano, vai ter curso também sobre Dostoiévski e Albert Camus. Podem ter certeza disso. O Albert Camus, no seu ensaio O Mito de Sísifo, vai falar que é preciso, é preciso imaginar Sísifo feliz. Sísifo é o condenado pelos deuses gregos a rolar uma pedra morro acima. Ele não consegue se desvencilhar dessa pedra, chegando ao cume do morro e jogando-a abaixo. Só que se ele parar de rolar a pedra vai passar por cima dele. O destino do Sísifo é ser um Rolling Stone eterno. Aí Camus, que não acredita em Deus, talvez quisesse acreditar em Deus, diz que é preciso imaginar Sísifo feliz. E nós somos Sísifos e Sísifas. Por quê? Porque nós estamos rolando essa pedra. Aliás, agora, o peso dessa pedra, nessa contemporaneidade, agora está praticamente insuportável. Por que continuar rolando essa pedra? Tolstói, em Uma Confissão, vai dizer: para rolar essa pedra de que o Camus está falando, de que eu estou falando, é preciso um grão de fé. Com ou sem Deus. Na verdade, aqueles que denegam cabalmente talvez tenham nessa. A gente sempre pode desconfiar que numa denegação radical pode haver o germe do contrário, o germe da afirmação no próprio seio da denegação. Uma vez eu conversei com um rapaz e eu estava conversando com ele e eu comecei a falar sobre espiritualidade, sobre Deus com ele. Eu nunca vou me esquecer, porque conforme eu conversava com ele sobre Deus, gente, ele não redarguía. Ele simplesmente me ouvia. Aí uma hora eu falei para ele: você está entediado? Você quer que eu mude de assunto? Aí ele falou para mim assim: tanto faz. Existir ou não existir Deus para mim, tanto faz. Ah, mas se um dia você deparar com uma situação limítrofe? Ele falou: não tive esse dia até agora, não me interessa. E ele disse assim: você quer falar, você fala. Eu não estou com raiva de você e nem estou. Você pode falar, me interessa, mas assim, eu não quero discutir porque não me faz sentido algum. E eu não estou falando para você não falar. Eu só não quero me engajar em discussão porque para mim não faz diferença. Esse era um camarada que me parecia ter a temperatura mais radicalmente indiferente a uma questão que me parece impossível de ser indiferente para nós. Mas esse era uma pessoa dessa monta. Quando eu me vejo engajado em discussões com pessoas que militam, eu vejo em militância o germe contrário à própria militância. Por peculiaridade, você não tem ânsia em denegar cabalmente uma coisa que não te incomoda. Por exemplo, uma pessoa denegando o horror do preconceito social, do preconceito étnico, pode ter uma dimensão fundamental para desconstruir esse horror em si e trazer à tona valores mais humanitários e englobantes. Essa denegação tem o seu contrário em si. Vocês estão percebendo? Então, gente, em Dostoiévski existe a voz da calmaria religiosa tradicional, de um nacionalismo, de uma religiosidade nacionalista ou de uma expressão prática da espiritualidade,
Zósima até tenta dar algumas respostas para a dimensão de que aquele que morre vai para perto de Deus, porque essa mesma pergunta feita pelo Ivan Karamazov a Alyosha, no capítulo 4 do livro 5, no livro 5 de Os Irmãos Karamazov, o seu capítulo 4 tem o nome de A Revolta. Essa pergunta lancinante que é feita pelo Alyosha Karamazov sobre o absurdo é projetada também por uma mãe que está em face da perda da sua filha e vai perguntar para o religioso por que Deus quis chamá-la. A resposta do Zósima traz ali uma dimensão reconfortante para a fiel mais simplória, dizendo que agora a filha dela está com Deus. Mas por que não está com ela? Por que não permaneceu? Por que morreu tão jovem? São questões da ordem do absurdo que outras tradições, nomeadamente as reencarnacionistas, trazem encaminhamentos para além do absurdo. Vou falar mais uma vez. Vou deixar o link aqui para vocês da aula que eu ministrei sobre Dostoiévski e Allan Kardec há acho que foi ainda esse ano, há algum tempo, faz 1 mês, 2 meses que eu ministrei essa aula, vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Então, gente, a gente tem essas dimensões plurais para entender, e eu diria o seguinte, mesmo em tradições mais, digamos, racionalizadas, que parecem ter uma coerência interna maior, existe uma centelha de absurdo, porque a fé na dimensão do não comprovado cabalmente, ela é pressuposta. Mas aqueles que denegam cabalmente o absurdo, por exemplo, os ateístas, né? As ateístas e os ateístas, podem deparar com o rosto de Medusa do absurdo e podem ter uma dimensão de não conseguir levar a vida adiante sem sondar o que é o absurdo, sem ter alguma resposta de sentido. Olha lá, olha lá, olha lá. O nosso querido Jorge André Silva de Souza, da cidade do Rio de Janeiro, manda um superchat, manda aqui um comentário, vou ler. Muito obrigado ao Jorge. Ótima aula, professor, sempre aprendendo muito com suas reflexões. Jorge, meu amigo, você é um rapaz muito generoso, muito obrigado. Não é o Jorge Ben, apesar de o Jorge Benjor ser aí seu conterrâneo da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. E eu convido você, Jorge, a fazer esse curso que eu vou ministrar sobre Dostoiévski e Freud. Tenho certeza que você se sentirá ali instigado pelas aulas e trará boas contribuições. Muito obrigado, amigo. Olha lá, olha lá, olha lá. O nosso querido poeta do canto, que tem um canal do YouTube sobre poesia e música, canal que eu sempre recomendo aqui no meu canal do YouTube. Olha aqui, ó, gente, Poeta do Canto, é o nome do canal dele. Se você gosta do meu trabalho, siga também o canal do Poeta do Canto. Poeta do Canto, olha, um grande abraço a você, um beijo para sua mãe Celina, tá? Estejam sempre bem vocês. Muito obrigado pelo apoio, meu amigo. Então, gente, nós temos essas dimensões, estamos aqui nessa aula sobre o absurdo. Eu quero dizer que há absurdo no ateísmo. Como é que você... Deixa eu contar uma coisa para vocês. Aliás, eu não vou falar só quem sofreu isso, mas uma pessoa na minha família sofreu um acidente seríssimo de carro. Vou preservar isso, questão íntima. E essa pessoa não precisou ler Kierkegaard para entender o que é o absurdo, porque ela olhava para a perna esquerda. Vocês já viram aquele... Eu não sei, acho que esse aparelho era russo, mas as pessoas que sofrem acidente colocam parece uma grade ao redor da perna, cheio de infusões de ferro, não sei se é... Não, deve ser alumínio, sei lá o que é, gente. Desculpem a ignorância em relação a esse aparelho. Mas é como se fosse uma grade estabilizadora dos músculos, da ossatura e dos músculos da perna, que vão tendo infusões ali, algumas espetadas na pele, para restituir as coisas ao lugar. Essa pessoa teve a perna quase destruída, fez mais de 15 cirurgias. Ficou com a mão algo torta.
E quando essa pessoa conversava comigo, eu me perguntava, e perguntei para essa pessoa, de onde você tira força para continuar? Eu vou repetir a pergunta. De onde você tira força para continuar? Ó, eu tenho 10 dedos aqui. Imagina eu perder 5, perder uma mão. Imagina que eu não consiga mais reconhecer a minha identidade em mim mesmo, não ter continuidade comigo mesmo, contiguidade comigo mesmo, no tempo e no espaço. E isso ser irreversível. Porque isso acontece conosco. A gente vai envelhecendo. Mas esse processo nos ludibria. Às vezes é uma pessoa ou outra que diz que você tá mais, você engordou, você emagreceu, você envelheceu, você está rejuvenescida, rejuvenescido. Agora, quando um absurdo despenca com um acidente que foi contra você e não contra o outro, e não adianta falar que você estava dirigindo assim, assim, assado. Quantos já dirigiram assim, assim, assado? Porque ali e não acolá. O absurdo desprovido de absoluto diz que não existe essa pergunta. Então responda a essa pergunta, ou tente não formular essa pergunta, tendo passado pelo absurdo. Essa é uma colocação que eu faço para os ateus e para as ateias. Agora, diante justamente do absurdo, eu faço a mesma questão para os religiosos e religiosas com sinal trocado. E agora? Como explicar o absurdo? Não, então a minha razão não precisa sondar a natureza do absurdo? Por quê? Ah, porque Deus é incognoscível. Mas é justo que assim o seja? Aí eu cito, para terminar a aula e passar para as perguntas de vocês aqui, uma passagem do romance O Idiota, de Fyodor Dostoiévski, que está sendo, obviamente, aqui analisado na aula de hoje. O jovem Hippolyte tem 20 anos, se tanto, e vai morrer em poucas semanas de tuberculose, uma doença que matou muita gente, como vocês sabem. Aliás, o gigantesco Franz Kafka morreu de tuberculose. E aí, o Hippolyte fala assim, tentar entender a providência divina com a nossa pequenez é humilhar a providência divina em face da nossa pequenez. Mas ainda assim, com os meus pulmões sendo exauridos, é difícil que eu consiga responder ou que eu consiga aceitar uma coisa que não se comunica comigo. É difícil responder pelo que me alija. Vocês estão entendendo? Os filmes de Ingmar Bergman, esse monstro sueco, esse mestre do cinema sueco, aliás, 2 filmes de Bergman, ao longo do tempo, todos os filmes de Bergman serão resenhados aqui. E podem ter certeza que haverá Dostoiévski, o cinema, como curso esse ano ainda, pelo Zoom, e Bergman estará entre os cineastas. Podem ter certeza disso. A primeira resenha de filme que eu fiz aqui no meu canal foi sobre o Sétimo Selo. E recentemente eu fiz a resenha de Persona do Bergman. Né? E Bergman é pródigo em mostrar imagens de céus vazios, que nós tomamos como os mais límpidos, sem nuvens, cristalinos, mas que estão em silêncio. A dimensão do silêncio de Deus, o silêncio desesperador de Deus, é para esse filho de pastor protestante da Suécia, desesperador. Tudo bem, gente? Pessoal, vamos dando um like no vídeo, vamos curtindo esse vídeo, vamos disseminar esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações, tá bom? E vamos começar a fazer as perguntas, a ver as perguntas de vocês. Olha lá, olha lá, olha lá. O nosso querido Paulo Bittencourt, professor da Universidade Federal de Erechim, no coração do Rio Grande do Sul, manda um superchat. Eu mando um grande abraço ao Paulo e à sua namorada Karina, que pode ser que esteja ao seu lado assistindo a aula, e vamos ler a pergunta do Paulo para ver o que o Paulo tem a dizer.
A pergunta de Jó questiona a teologia da retribuição. Sou temente a Deus, logo prospero. A resposta de Deus, onde estavas tu quando eu fundava a terra, não soa um argumento ad hominem, ou seja, um argumento ali atado àquele tipo de pessoa, aquele tipo de circunstância, de local. Olha, gente, o Paulo faz uma pergunta que é fundamental. Obrigado, Paulo, obrigado pela ajuda, meu amigo. Vamos pegar essa pergunta do Paulo. O argumento ad hominem, atado à minha circunstância, à circunstância de quem viveu, é o argumento por excelência do ser vivente. Porque o que aconteceu comigo, no caso de um acidente, é radicalmente irreversível para mim, não talvez para outrem. E se essa resposta não me vem, a conexão entre mim e o universo está perdida radicalmente. Olha lá, o Rony, meu amigo, só um minutinho que eu já te respondo. Olha lá, olha lá, olha lá. O nosso querido Rony Cortex tá trazendo mais uma pergunta. Pera lá que eu já respondo ao Rony. Obrigado, Rony. Tá aqui, ó. Tá, tua pergunta tá aqui, mas deixa eu encaminhar a pergunta do Paulo primeiro. Então, gente, o Jó e Abraão creem porque é absurdo e, independentemente das agruras, continuam vinculados à espiritualidade. Isso pode levar, vamos pensar historicamente, a uma dimensão de espiritualidade em que quaisquer tribulações são passíveis em face da vontade de um soberano maior, Deus. A compreensão moderna tentou justamente perceber como Deus poderia subsistir em face da história. Hegel, por exemplo, na filosofia da história. E isso implica uma questão fundamental. Deus e o homem e a mulher estão muito mais próximos do que a distância que havia, por exemplo, entre Moisés no Sinai, no Monte Sinai, e Deus. Vocês vão se lembrar ali no livro do Êxodo, acho que é o segundo livro da Bíblia, quando os judeus estão sendo guiados por Moisés para além do cativeiro no Egito, que quando Moisés pergunta, quem é você, Deus? Deus lhe responde, eu sou aquele que sou. Ou seja, uma resposta tautológica que é uma não resposta. Quem é você para me sondar? Agora eu pergunto, como trazer uma dimensão de espiritualidade sem ter a dimensão de si? Porque, assim, o absurdo, a dimensão de si é, se eu sofri uma barbárie que interrompe a minha vida, ou interrompe a minha vida tal como ela era, eu não mereço uma resposta? Talvez as pessoas que não passaram por isso, aliás, como eu conheci uma pessoa que passou, o silêncio, por vezes, dessa pessoa, ou mesmo suas diatribes terríveis, me mostravam o seguinte, para ele, para essa pessoa, era impossível seguir adiante sem soldar a natureza do absurdo. O salto da fé nem lhe era possível, porque a perna estava abaulada. Então, gente, é preciso entender o seguinte, há tradições que resolveram dar respostas a isso. Eu convido, não é o tema da aula, porque a gente está falando do absurdo, mas tradições reencarnacionistas dão encaminhamentos para essa questão do absurdo. São respostas críveis? Se você for pensar em termos de uma logicidade interna da resposta, sim. Isso significa que um sistema religioso que é mais lógico, coerentemente com as suas premissas, mais fechadinho, é verdadeiro? Se não houver comprovação cabal, não. É preciso saber também o que é comprovação cabal diante dos exemplos que eu já trouxe para vocês. Mas, de qualquer maneira, o ethos de Jó, ou o patos de Jó, ele me parece mais afeito a épocas em que quaisquer poderes eram muito menos questionados. A nossa virada antropocêntrica com o Renascimento, que já é uma quebra com a Idade Média, e que já é uma tentativa de homens e mulheres sentarem no trono de Deus,
é uma dimensão de questionar a natureza mesma do divino e trazer ali uma teologia que se confunde em enorme medida com a história da própria filosofia para dar respostas a isso. Eu vou deixar para vocês o link de um livro pequenininho chamado O Mal, do grande filósofo da linguagem, teólogo, protestante, salvo engano, o Paul Ricoeur, que eu não sei se ele era suíço ou francês, talvez suíço. É um livro interessantíssimo, que vai dar vários encaminhamentos sobre a natureza do mal. Eu nunca tive um problema de saúde grave, estou conseguindo exercer o meu ofício, a minha subjetividade, escrevendo meus livros, ministrando essas aulas, fazendo as discussões com vocês. Se Deus o livre, bata até na madeira. Ó, a mesa aqui, ó, vocês estão ouvindo a batidinha na madeira? Bato até na madeira, que a mesa aqui sobre a qual o computador está apoiado é de madeira. Se isso fosse ceifado, qual seria a minha ligação? Assistam ao filme, eu ainda vou fazer uma resenha de Vassoler sobre esse filme. O Escafandro e a Borboleta, de um rapaz que está tetraplégico. Como é que é essa dimensão? Gente, as questões são tétricas. Paulo, meu amigo, muito obrigado, muito obrigado. Vamos lá agora para o nosso querido, olha lá o nosso querido Rony. Rony, meu amigo, muito obrigado pelo apoio contínuo a este canal, pela disposição em ajudar o canal e em debater democraticamente. Muito obrigado pelo apoio. Vamos a mais uma pergunta do Rony aqui. Penso que o salto da fé de Kierkegaard se deu pela Bíblia, mas a Bíblia afirma que fé é prova. Aí ele está falando do livro de Hebreus. Rony, antes de eu continuar, eu não conheço a Bíblia, eu conheço as Bíblias. E por que eu vou dizer isso para você? A Bíblia, ela é um livro composta de livros. Então, quando você cita um trecho da Bíblia para dizer que fé é prova, o Paulo, por exemplo, agora acima na pergunta, mostrou que Jó tem uma dimensão do crer porque é absurdo, e do crer porque é da vontade de Deus. E a gente encontra várias contradições no texto bíblico, porque foram livros escritos ao longo de muitos séculos, ao longo de um período ali distoante, com propósitos políticos díspares, políticos e teológicos também. Por exemplo, Karl Marx, o pai do socialismo, já foi chamado de Jeremias sem Deus, porque o profeta Jeremias é altamente progressista. Agora existem livros de quietude política, são contradições políticas na Bíblia. E existem questões, o Eclesiastes, por exemplo, vai ter uma dimensão resignada em relação à divindade. Então, assim, da mesma maneira que você está invocando um trecho da Bíblia para falar da fé como prova, por exemplo, o conceito protestante de graça é um conceito. Os calvinistas, por exemplo, pressupõem que Deus tem os seus eleitos. Porque, por exemplo, uma pessoa pode ter nascido com algum tipo de problema, outra não, mas se o espírito é concebido no momento de nascimento, como fica essa questão? Por que uma pessoa teria um determinado tipo de desenvolvimento, outra não? Os calvinistas dão a resposta dos eleitos. Discordo dos calvinistas, respeito a profissão de fé dos calvinistas, dela discordo. Então, só para dizer que a gente pode encontrar várias torções, mas vamos lá. O que leva ao absurdo, pois se assim fosse, vários desses antagônicos, Alá, Tupã, Javé, estariam provados. O que você acha? Bom, Rony, eu vou dizer para você o seguinte agora, usando a sua pergunta no melhor dos sentidos para discutir essa dimensão. Eu considero que você está tirando um trecho do judaísmo, né? Do livro do Velho Testamento. O judaísmo é uma religião nacional. E eu falo, obrigado, Rony, obrigado pela pergunta, meu amigo. Eu falo com a tranquilidade de ter um pai sefaradita, de família sefaradita. Eu fui descobrir, eu entrei no site da Embaixada Espanhola, e o meu último sobrenome, que não é o Vassoler é da parte da minha mãe, do meu avô materno, o meu último sobrenome está arrolado pela Embaixada Espanhola lá, pedindo desculpa, porque vem de família judaica expulsa aqui da Península Ibérica, onde eu estou agora. E por que eu estou dizendo isso? Porque então, não só porque o Marx, porque o Adorno, porque a própria Bíblia do Velho Testamento,
porque o Lukács, porque o Benjamin, porque o Walter Benjamin, porque todos esses judeus, o Kafka, porque todos esses judeus, o Freud, foram fundamentais para a minha formação. Mas porque eu tenho ascendência judaica. Então, o que eu estou dizendo o judaísmo é uma religião de um Deus que é voltado para o seu próprio povo. Se vocês forem ler o livro de Josué, no Velho Testamento, vai haver passagens em que o Deus de Israel justifica a expulsão de povos que moravam na Terra Prometida, que não eram judeus, em função da escolha dos judeus. Isso eu estou falando de guerra. A extrema-direita israelense hoje tende a usar trechos desse livro de Josué para justificar esse combate contra o qual eu me coloco profundamente em relação aos palestinos. Então, estou dizendo isso por quê? Porque existem nas várias tradições espirituais uma conjuminação. E se você perguntar qual é a minha dimensão, eu vou dizer o seguinte: religiosidades particulares devem ser totalmente respeitadas, mas aquilo que era o ethos da antiguidade, no sentido de povos que achavam que tinham um Deus só para si, isso deve ser respeitado. Mas a humanidade, ela conformou, ainda não realizou, se é que vai realizar, espero que sim, um governo mundial, uma sociedade mundial efetiva, sem barreiras, mas com solidariedade, não com exclusão. Hoje a gente tem permeabilidade só de grande capital, não das pessoas, né? Sobretudo dos mais pobres ao redor do mundo. Mas aqui, o Tupã, os deuses indígenas das várias etnias e povos indígenas das Américas, os deuses dos vários países e povos africanos, asiáticos, europeus, quando a gente começa a estudar religiosidade comparada, estudo comparado das religiões, eu sempre me lembro dos esforços dos grandes pensadores, autores das ciências humanas, do estruturalismo. O que um Lévi-Strauss, esse grande antropólogo francês que esteve durante muito tempo no Brasil e deu aula na Universidade de São Paulo, tentou pensar? Ele tentou, como bom estruturalista que era, pensar sobre a estrutura linguística dos diferentes mitos ou das diferentes cosmologias e entender que se o mundo é formado, se a cosmologia, a ideologia, o mito, a narrativa é formada por uma combinação linguística, e o né? Eu estou falando, dando uma aula aqui, segundo uma determinada gramática. Se eu começar a utilizar uma organização frasal abstrusa, completamente esdrúxula, vocês não vão me entender. Ela pode até ser possível em teoria. Se eu falar muito eu amo, ou muito amo eu, vocês vão começar a estranhar, falar, peraí, o Flávio tá meio pancada aí. Então, esse princípio de organização, opa, tá chegando mais coisa aqui. Esse princípio de organização, ele faria, já vou colocar só para terminar o raciocínio, muito obrigado. Ele faria com que fossem cotejadas as opções de organização linguística dos mais diversos povos, de tal maneira que fosse possível entender aquilo que era reiterado, universal nas particularidades. E eu diria a você, Rony, que o princípio da regra de ouro, não faça o outro que não gostaria que fosse feito para você. O princípio que Cristo chamou de amar ao próximo como a ti mesmo, e que está presente no judaísmo, como está presente nas mais diversas tradições espirituais, que na sua essência são, diria o Freud, superegos, freios civilizacionais para os mais diversos povos. É claro que isso é muito distinto de povo para povo, mas a invocação de deuses para conter a sanha do ser, da imanência, é reiterada em várias tradições, tá bom? Vamos lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Peraí, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. O Neto Crisanto, lá de Mossoró, no formidável estado do Rio Grande do Norte, manda um super sticker e eu mando um grande abraço para o Neto Crisanto. E aqui o Rony Cortex manda mais um. Obrigado, Rony, você está contribuindo muito para a aula, meu amigo. Muito obrigado. Vamos continuar lendo o Rony aqui. Em adendo, que acha de um dos pilares do cristianismo? Aí a gente precisa falar de qual cristianismo, se católico, se protestante, o espiritismo também se diz cristão e por aí vai. Quando afirma como maior sacrifício por nós que um Deus morreu na sexta e acordou no domingo.
Se Jesus fosse apenas homem, o sacrifício não seria maior? Rony, meu amigo, na aula passada, eu dei uma aula aqui no canal, que não foi uma aula de... Essa é uma aula mais de filosofia religiosa, né? A aula de hoje. Na aula passada, eu falei sobre... eu falei com vocês sobre se Jesus Cristo era de direita ou de esquerda. Você pode assistir essa aula, eu vou deixar o link para ela aqui. Mas eu diria a você que, para mim, essa interpretação, respeito à interpretação judaico-cristã tradicional, mas como eu concebo Jesus Cristo como um ser humano, como você e como eu, um ser certamente elevadíssimo, como Siddhartha Gautama, o Buda, como Mohammed, como Maomé, como o próprio Abraão e Moisés, os judeus, e tantas outras pessoas das mais diferentes crenças, indígenas, daqui do Brasil, dos povos ameríndios, dos povos africanos, dos mais diversos povos. Então, essa dimensão de sacrifício de Cristo, para mim, especificamente, não tem essa interpretação. Agora, como eu disse já no começo da aula, é possível sim pensar, meu amigo, que a dimensão do sacrifício do filho pelo pai, aí no caso de Abraão com Isaac, tem um prenúncio daquilo que aconteceria com o próprio Cristo. E aí a gente tem a dimensão de um absurdo posto também. Me parece, e aí o Dostoiévski vai falar sobre isso nos Irmãos Karamazov, que a morte de Cristo como uma dimensão salvífica para nós, para nos eximir digamos, para salvar os nossos pecados, ela me parece menos potente na dimensão da espiritualidade do que tomar essa liberdade que Cristo traz para que você possa ser senhor da sua bondade, da sua ação benevolente, para que você possa aí se esmerar num caminho de escolha. Você pode agir de maneira turva. O próprio apóstolo Paulo disse, tudo posso, mas nem tudo me convém. E, obviamente, que esse nem tudo me convém do Paulo está amparado na dimensão de Deus como bastião das ações ali, tá? Então, gente, olha, a gente está aqui com muitas questões, pessoal. Se por um acaso eu não conseguir responder a sua questão, traga a sua questão aqui embaixo. Eu quero agradecer a todas e a todos vocês. Quero agradecer ao Rony, ao Paulo, à Alice Rainer, ao Jorge, ao Neto Crisanço e a vocês que não puderam mandar super sticker, super chat, mas estiveram aqui no canal. Muitíssimo obrigado. E antes, gente, de terminar a nossa aula, quero já agradecer mais uma vez. Eu quero falar para vocês o seguinte: se você gosta das aulas aqui do canal, imagine o seguinte: essas aulas, elas são panoramas. Eu não consigo, apesar de eu fico muito contente que vocês gostam da aula, e eu me esmero das aulas do canal abertas, e eu me esmero, claro, para dar a melhor aula possível. Mas nesses cursos que eu venho ministrando pelo Zoom, é que eu me aprofundo muito mais, e eu gostaria de convidar a todas e a todos vocês. Eu vou deixar aqui no chat. Olha lá, olha lá, olha lá. A nossa querida Rosemary Santana, que está já inscrita no curso sobre Dostoiévski e Freud, manda um super sticker e eu mando, um beijo para a Rosemary. Muito obrigado, minha querida. Muito obrigado. Gente, eu vou dar um refresh button aqui para ver essa questão das inscrições, como é que tá, em que pé que tá e tudo mais, e não sei o quê. Gente do céu, mas chegamos, 65% das vagas já ocupadas do curso. Muito obrigado. Gente, se vocês querem assistir a esse curso que eu vou ministrar sobre Freud e Dostoiévski, sobre Dostoiévski e Freud, o link eu vou colocar mais uma vez aqui no chat. Espera lá, gente. Vou colocar o link aqui no chat. Vamos lá, pessoal. Aqui a equipe de um só. Conhecem a equipe de um só? Tá aqui o link, gente. Olha só. Tô pondo o link aqui no chat. Esse link vai estar logo embaixo desse vídeo, assim que a aula acabar, tá bom? Eu vou colocar o link aqui embaixo para vocês se inscreverem, tá bom? E eu quero dizer o seguinte: vamos falar sobre Dostoiévski e Freud em mão dupla. O mal-estar como civilização. Diálogos entre Dostoiévski e Freud sobre a modernidade. Aulas ao vivo pelo Zoom, 15 de maio, 22 de maio, 29 de maio e 5 de junho.
sábados, 4 sábados, das 11 da manhã à 1 da tarde, aqui à 1 da tarde, pelo Zoom. Se você não puder assistir às aulas ao vivo, poderá assistir as gravações dessas aulas pelo YouTube, gente. Poderá assistir. O que mais, gente, que eu digo a vocês? O valor do curso é acessível e democrático, pessoal. Aproveitem, as vagas estão evaporando. Hoje foi só o primeiro dia e nós já estamos com 65% das vagas ocupadas. Aproveite, não marque toca, participe. Esse é o primeiro dos cursos de diálogo entre Dostoiévski e outros grandes autores. O link vai estar aqui embaixo desse vídeo para você se inscrever. E eu já deixei também um vídeo fixo aqui no canal com todas as informações sobre o curso. Gente, muito obrigado a todas e a todos vocês pela audiência. Um grande abraço a vocês. Nesta quinta-feira, como eu já anunciei aqui na aula, vai haver uma resenha sobre o livro Temor e Tremor, de 1843, do grande filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, sobre quem eu falei aqui na aula. Neste sábado, vai haver uma resenha sobre a terceira parte do filme The Matrix, a Matrix. Olha lá, olha lá, olha lá. A nossa querida Rosângela Sobral manda um super sticker, apoie este canal. E eu mando um grande abraço à minha conterrânea de Santo André. Eu sou de São Bernardo, mas está todo mundo ali no ABC Paulista. Obrigado, Rosângela. Grande abraço, querida. Então, gente, obrigado, querida. Então, sábado eu vou fazer a resenha sobre Matrix Revolutions, a terceira parte do filme Matrix, da trilogia Matrix. Eu já fiz a resenha da parte 1, eu já fiz a resenha da parte 2 e agora vou fazer a resenha sobre a parte 3. Tá bom, gente? E no domingo, irei para o centro histórico da cidade aqui de Braga, que tem mais de 2.000 anos, e mostrarei ruínas medievais e romanas para vocês aqui em Braga, nas viagens de Vassoler. Então é isso, gente. Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pela força. Espero que vocês tenham gostado da aula. Foi ministrada com ímpeto, com verve aí. Um grande abraço a vocês, gente. Valeu, pessoal. Muito obrigado, gente. Até a próxima aula do canal, pessoal. Tchau, gente. Valeu.